Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24, um episódio dedicado à ressaca do debate bimensal, onde se discute a atualidade nacional, mas como era óbvio e evidente, era a primeira oportunidade para ver António Costa ao vivo e em direto a responder às perguntas dos deputados sobre o caso que tem animado nas últimas semanas, os eventos em torno do Ministério das Infraestruturas, que tem animado nos últimos tempos a política portuguesa. Creio que as questões estão bastante claras. Desaparecendo documentos classificados, esse desaparecimento deve ser comunicado às autoridades competentes. O SIS deve agir preventivamente. Toda a informação que me foi transmitida pela Sra. Secretária-Geral permite-me dizer que não vejo qualquer tipo de ilegalidade na atuação dos serviços. Comigo está a Ana Sá Lopes. Ana, o Primeiro-Ministro acabou o debate dizendo que este era um debate que não ficará em história nenhuma, porventura será assim, mas se calhar foi um debate que foi útil para tentar ouvir o Primeiro-Ministro defender-se dos ataques, ele que disse que não ia, ou que pelo menos suponho que será a intenção, não ir à Comissão Parlamentar de Inquérito, mas de alguma forma, até pela ideia de antecipar o debate para esta semana, por questões de agenda, mas olhando para aquilo que tem acontecido, foi uma oportunidade para o Primeiro-Ministro falar em viva voz daquilo que tem sucedido e da sua interpretação dos factos. Achas que foi um debate, normalmente estes debates favorecem a figura do Primeiro-Ministro, até porque na bancada social-democrata não está sentado o líder da oposição, e eu perguntava-te se foi um debate suficiente, bom para o Primeiro-Ministro, como é que António Costa conseguiu, no fundo, mostrar garantias, ou pelo menos ir desembrulhando-se desta polémica, se é que o conseguiu. Eu acho que o António Costa entrou à defesa. Há ali uma em que ele está que parece que foi ao massagista, foi ao spa, foi uma sessão de meditação, porque António Costa é, como sabemos, um animal feroz, e tenho a sensação que ele fez ali um ritual de tentar acalmar-se para que não viesse ao de cima o seu lado animal feroz, que obviamente acabou por vir aqui, mais ali, embora tenha sido talvez o debate onde ele menos deixou que lembro-me de uns em que ele um que foi terrível, em que ele disse que a iniciativa liberal era o Chega e que eram os meninos. A linguagem dele nem sempre é muitas vezes populista, e digo isto porque tive a fazer contas. António Costa chamou populista ao Rui Tavares do Livre, à iniciativa liberal, ao PSD e obviamente ao Chega. Quer dizer, isso parece que há uma estratégia já montada para futuras eleições, de que, se houver, nenhum de nós tem certeza se haverá ou não, que há um populista e o PS. Não sei se esse discurso pega ou não. Ou seja, meter toda a gente no mesmo saco do populismo, o PSD. Quer dizer, quando chegas ao Rui Tavares, a coisa parece um bocadinho de fora do mundo. Ele fala da linguagem, não é? Que o populismo começa na linguagem. Eu ia-te perguntar isso, roubaste-me aqui uma pergunta, porque era exatamente esse exagero de termos de utilização. Acaba por vulgarizar a coisa, não é? Também. Vulgariza, eu também penso que vulgariza imenso, quer dizer, então nós sabemos que, por exemplo, Cavaco Silva foi um líder, obviamente, populista. Não precisas de ser de extrema-direita para ser populista. A ideia de que o populismo é só a extrema-direita também é uma coisa... Lembram, Cavaco Silva foi efetivamente um líder populista. Governou 10 anos. Há muitas medidas do Bloco de Esquerda e muitas atitudes do Bloco de Esquerda que também eram fortemente populistas. Claro que sim, claro que há. Sem dúvida absolutamente nenhuma. O populismo não é uma coisa de uma grande latitude. O próprio António Costa é populista tantas vezes, portanto, se calhar tirar esta conversa da sala, que é onde ela está, e acho que, de facto, se Costa continua nesse coisa de chamar populista a toda a gente, a palavra perde a força que tem. Eu ia-te perguntar, de facto, era se ele foi suficientemente convincente, ele pelo menos atravessou-se e de alguma forma ficou amarrado à ideia de que os procedimentos
foram, nomeadamente o do SIS, que me parece ser a situação mais grave. Ele assegurou, obviamente, confiança política em João Galamba, mas mais do que isso, ele disse que com as informações a que teve acesso, informações que porventura nós não teremos, pelas características dos próprios serviços, ele diz que com as informações que lhe foram prestadas, não tem dúvidas de que os procedimentos seguidos pelos serviços de informação são legais. Ele, de alguma forma, assegura, nomeadamente a todos nós cidadãos, de que não há razão para temer que, de repente, sejamos acordados a meio da noite sem enquadramento legal. Está a arriscar demasiado o Primeiro-Ministro ou tem essa certeza que, de facto, e que tentou transmitir, de que, apesar das polémicas e dos pequenos encontros e desencontros, o procedimento seguido pelo SIS está dentro da legalidade? É isso que me fez um bocadinho de confusão, David, porque ele atravessa-se, como tu disseste, de tal maneira pelo SIS, e não é só pela Secretária-Geral, não é só pelo diretor do SIS, é pela Secretária-Geral dos Serviços de Informações, é pelos funcionários do SIS, por toda a gente do SIS. Como se houvesse, e em nenhuma organização, política ou outra, toda a gente é espetacular. Não há possibilidade, há erros que podem-se cometer. E isso fez-me confusão. E, no entanto, entra em contradição com uma resposta que dá a Catarina Martins, se não me engano, onde diz que admite que não seja normal ir buscar o computador à meia-da-noite com aquele telefonema. Portanto, estas duas... Eu aí achei que ele estava... A necessidade tão grande de afastar isto, que eles chamam caso e casinho. Na minha opinião, não é um caso e casinho, mas ele está a reduzir tudo o que não seja políticas públicas que o favoreçam a casos e casinhos. E, como nós sabemos, nem tudo o que se passou neste último ano e tal de maioria absoluta foram casos e casinhos. Houve coisas que de facto não tinham importância muito relativa ou quase nenhuma, e outras, estou-me a lembrar daquela empresa do Pizarro. O Pizarro era casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que é uma coisa irrelevante. Absolutamente irrelevante. Sim, mas há casos em que caíram ministros, não é? Por isso não são só casos e casinhos. Não são casinhos. O caso de Pedro Nuno Santos Xavier, da demonização, não é um casinho. O caso de João Galamba ter feito aquele filme todo cheio de contradições, não é um casinho, não está longe de ser o casinho, e no entanto o Primeiro-Ministro mete a mão por baixo, mete menos a Galamba do que, apesar de tudo, meteu ao SIS, estranhamente, e nunca quer responder a que se o seu secretário de Estado adjunto, o António Mendonça Mendes, se ele lhe comunicou. Ele nunca, quando é normal, faz parte das regras, que um secretário de Estado adjunto, o Primeiro-Ministro comunica ao Primeiro-Ministro tudo. Faz parte. Mas porquê é que o Primeiro-Ministro não diz, como tudo, este senhor é muito competente, e como é um secretário de Estado competente, comunicou-me tudo o que tem a comunicar. Aí eu, esta parte, acho que é uma fragilidade de António Costa, o ele não querer dizer conversas privadas. É que naquele caso não há uma conversa privada. Porquê é que ele tem medo? É que se o SIS agiu em conformidade, do que é que António Costa tem medo? De dizer que o seu secretário de Estado... Ele fugiu à reconstituição da fita do tempo, se quisermos, não é? Ele fugiu a essa, nomeadamente naquilo que diz respeito ao papel que Mendonça Mendes teve, ou pelo menos terá tido, e chegou mesmo ao ponto também de se baralhar acerca do telefonema ao Presidente da República, naquilo que me parece já ser um padrão do Governo em relação a este caso, que é a incapacidade que tem de se agarrar a uma história e mantê-la firme e serena. Há sempre uma desconfiança que fica de que, de facto, não nos estão a contar tudo, ou não nos estão a contar claramente aquilo que se passou, quando há sempre tanta dificuldade em reconstruir os factos. Eu acho que normalmente, quando as coisas são verdade, na memória ficam de uma forma mais ou menos límpida, mesmo podendo ser pessoas que têm fraca memória como eu, as coisas ficam, quando de alguma forma nós tentamos
tentamos encontrar mais um detalhe, mais um pormenor e acrescentar às vezes coisas que se calhar não estavam bem na história, para mim fica sempre a sensação de que aquilo está a ser mal contado. Não sei se tu ficas sempre também com essa sensação neste processo. É isso, David. Fico exatamente com a mesma sensação. Não, as contradições de João Galamba, aquela coisa, por acaso, só li mesmo agora, antes de estarmos a gravar, uma entrevista que a deputada Isabel Moreira dá a um podcast do Expresso. Li, não ouvi, que é a beleza das pequenas coisas. Isabel Moreira diz que é um deputado de helicóptero que se fartou de telefonar a ministros, tentou metê-los todos dentro da crise a ver se escapava, que também, enfim, é uma teoria da gestão de crises, é meter quanto mais melhor, quantos mais tiverem. Aliás, o Ministro da Administração Interna, que ninguém, parece quase que dá a ideia, eu não estou a dizer que isto seja verdade, estou a fazer uma metáfora, quase dá a ideia que João Galamba inventou o telefonema a José Luís Carneiro para poder justificar aqueles disparates todos. Em primeiro lugar liguei ao Ministro da Administração Interna, porque aquilo se errou, a Administração Interna e tal. Aquilo é um absurdo, mas depois não se lembrou, ou melhor, no caso dele a memória está regressiva, como nos velhinhos que se lembram de coisas antigas, portanto ele lembrou-se mais recentemente, quando foi à Comissão, de que tinha ligado ao Ministro da Administração Interna, que não se tinha lembrado logo no dia seguinte. Tudo isto é uma baralhação muito grande. Estou muito curiosa de ver as próximas sondagens, como tu vais citar, com certeza. Acredito que, a dada altura, António Costa diz isto no debate, que os portugueses vão apoiar cada vez mais o PS à medida que sentirem que lhes chega ao bolso o problema que as crises Covid, crise da Ucrânia, que realmente os números da economia estão a ser muito favoráveis. António Costa diz que o PS, no fundo, sobreviverá a tudo isto, não diz desta forma, mas diz muito parecida, através dos números da economia, e que o PSD agora está a forçar. O PSD também fez uma grande parvoíce, na minha opinião. Eu não sei porque é que Luís Montenegro foi para a Madeira dizer agora é a nossa vez. Porque o agora é a nossa vez. Quer dizer, institucionalmente não é a nossa vez. Eles podem pedir admissão do governo, com certeza, mas aquilo é uma coisa tão má, a formulação agora é a nossa vez, porque parece, quer dizer, institucionalmente, há um ano, a legislatura tem um ano, quer dizer, demora 4, e não há provas que, se Luís Montenegro pensa que vai conseguir, Cavaco Silva pediu, não sei se foi, se ficou entusiasmado com o discurso de Cavaco Silva, inebriado com o discurso de Cavaco Silva no sábado, em que pediu que o Primeiro-Ministro se demitisse, e parece que também está a pedir que o Primeiro-Ministro se demitisse, mas o agora é a nossa vez, dá aquela ideia horrível, que é muito popularizada, tanto no PS como no PSD, relativamente ao outro, que é o agora chegou a hora de ir ao pote, não é? Isso é uma coisa horrível. Eu não percebo porque é que Luís Montenegro disse aquilo, agora que andava até a correr a vida um bocadinho melhor, de repente espalha-se... Dá um daqueles passos maiores que a perna que de facto pode mostrar uma voracidade e uma vontade que nem sempre, julgo eu, as pessoas que assistem a isso são capazes de traçar o melhor cenário sobre isso, não gostam disso, não é? David, uma ideia também de ganhar na secretaria que as pessoas não gostam. Não é? Acho que as pessoas odeiam essa ideia da cegueira. Não é cegueira, não é a palavra certa, mas uma vontade louca de um político chegar ao poder. Isso aí, de facto, enfim, foi a parte que António Costa acabou a brincar com isso, e acho que foi uma parte que lhe foi favorável a ele, aí sem dúvida nenhuma. É verdade. Ana, sim, para fechar, há aqui um problema que se arrasta há meses e que é que a dificuldade, apesar de continuar, digamos, a tirar coisas para cima da mesa, a dificuldade óbvia que tem o Governo há muito tempo de controlar a agenda ou de pelo menos conseguir trazer a agenda para aqueles terrenos que, como tu próprio dizias, eles acham e estão convencidos que lhes poderão dar melhores resultados, nomeadamente a questão da economia. Tivemos as economias
economias, tivemos os apoios, tivemos até, diria eu, aquela lei razoavelmente absurda do tabaco, sempre uma tentativa de encontrar outros tópicos de discussão e de conversa, mas onde o governo, que até era bastante eficaz, e António Costa especialmente nisso, nos últimos tempos parece razoavelmente perdido, e eu julgo que este debate também não o ajuda propriamente a recuperar o domínio da agenda e vai continuar a correr contra a explicação, contra a justificação, contra colmatar os buracos que foram abertos por manifesta incompetência ou confusão. Parece-te isso de há uns meses para cá? Parece que há de facto um problema aqui de demasiado buracos que talvez se possa talvez se possa resolver se de facto no fim desta comissão de inquérito, em julho, houver aquela tal famosa grande remodelação que Carlos César defende, que possa dar uma vida nova a António Costa, porque já se percebeu que isto pode não ser o agora é a nossa vez do que diz Luís Montenegro, mas se não há uma grande... Se não desaparece da frente o rosto de Galamba, cada dia eu acho que vai ser muito prejudicial para António Costa, já que aquilo não é um casinho, não é um caso nem um casinho, é de facto um casarão, e isso é muito complicado. Mas pode ser que sejamos surpreendidos e de facto no fim da comissão de inquérito à TAP haja, ou lá mais para o verão, a comissão de inquérito à TAP é 15 de julho, não é? 15 de julho. Um António Costa à espera da praia e do verão que ajude, com as ondas e com o calor, ajude a dissipar a confusão em que ele está. Acho que é um belo final, Ana. Pelo menos pelos desejos do Primeiro-Ministro, nós continuaremos por aqui, sempre prontos para o julgar e para analisar, porque afinal quem está no poder é ele que precisa do nosso juízo e do nosso trabalho jornalístico. Ana, obrigado. Beijinhos da vida, obrigada. E já estamos a ouvir em fundo a voz de uma rainha do rock and roll, estrela planetária, lenda eterna. Tina Turner morreu nesta quarta-feira, deixando um legado de furacão dos palcos. É também nesta quinta-feira que arranca em Lisboa a Feira do Livro, as leituras. Para já este P24 termina com Tina Turner. Esta edição foi feita por Ruben Martins com David Pontes e Ana Sá Lopes à conversa. Tenham um bom dia e até amanhã. Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. O público fica no ouvido.